Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um episódio, do Vidas Transformadas. E hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, a irmã Naide, da congregação do Alto da Aliança, da nossa Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil. E hoje ela vai ser a nossa convidada, vai falar um pouquinho da sua trajetória para a gente, o seu testemunho para cada um de nós. Irmã Naide, seja bem-vinda, que o Senhor Jesus abençoe e que ele venha continuar, trabalhando mais ainda na sua vida. A irmã nasceu em berço evangélico, nasceu em família evangélica? Não, nasci em berço evangélico, não. Nem minha família também não é evangélica. E como a senhora encontrou, como o Senhor trabalhou na sua vida, como foi a sua conversão? A minha conversão foi... A minha irmã mora no Ibó, Bahia, e ali eu fiquei enferma quando a base mais ou menos, a base que eu faço quando minha filha tinha 6 anos de idade. E ali eu peguei um fungos, e ali eu fazia muito tratamento, e nunca médico nenhum descobria. E aí chegou o momento, eu dei para casa de minha irmã no Ibó, Bahia, e ali passei de frente à casa de uma irmã, que eu não tô aqui para falar de placa de igreja, e aí vi aquela irmã orando num irmão, num homem. Aí no que eu vi ela orando no irmão, num homem, em voz alta, eu passei de frente à casa dela, escutei a voz alta, e aí eu cheguei na casa de minha irmã, Nina, aquela irmã sabe fazer macumba. Eu tenho medo dessas coisas, uma coisa que eu nunca vi em minha vida e nunca participei de nada, eu fiquei com medo. Aí minha irmã disse, menina, isso não é de macumba, não, ele é crente, isso não é coisa de pode estar dizendo, não. Eu, sim, não, Nina, elas, não. E deixando que eu passando por algo. Isso era eu e Deus que sabia o que eu estava passando. E ela, vamos lá na casa da irmã Rita? Eu vou não, que eu tenho medo. Ela, bora menina, não faz medo nenhum não, que é coisa de Deus, é crente, vou não. Aí eu disse, mas eu não tenho nada para pagar a ela. Ela, não, coisa de Deus, os crentes não pagam, não se paga nem dá nada em troca. E ali, eu dizendo a ela o tempo todo que eu não ia. Era a boca dizendo que não e o coração dizendo, vai, vai, eu não. Aí chegou um momento e eu disse, Nina, vamos mais eu? Agora, se for para tu ir mais eu quero que tu esteja mais eu, bem assim, encostada em eu. Aí eu fiz o gesto para ela ficar encostada de mim, o lado. Aí ela, tá bom, vamos. Aí eu chegar lá, vou dizer o quê? Ela, você não diga nada, você só chega, peça oração e pronto, não é para dizer nada sobre sua vida. Eu, tá certo. Cheguei lá, ela disse, irmã Ita, trouxe minha irmã para a senhora fazer uma oração. A irmã, bom dia, irmã. Ela, bom dia. A senhora pode orar em mim, irmã? Ela, posso. Aí orou. Aí ali, Deus revelou o que estava se passando na minha vida. E ali Deus usou ela dizendo, irmã, procura um médico, irmã. Eu digo, procurar um médico? Que ali deixei ela orar o tempo todo, depois fui fazer as perguntas que Deus tinha usado ela. Eu disse, irmã, mas eu já procurei um médico. Eu só tenho onde eu entendi, é preventivo. Eu faço direto. E o preventivo só dá uma infecçãozinha normal para um médico sou normal. Aí, não, irmão, procura um médico. Eu disse, mas irmã, eu acabei de fazer um preventivo simples. Não, irmão, procure. Eu, irmã, mas é muita dificuldade para mim por conta do SUS, que o Estado é uma vaga para a gente de saúde para as zonas rurais todas. Não, irmã, mas vá. Irmã, para honra e glória do Senhor, fui no postinho, falei com a médica com muita dificuldade, a médica disse que não precisava, que não tinha necessidade, que isso era normal. Eu disse, mas me dei, mesmo insistindo, me dei, ela disse, eu vou dar, mas não vai dar em nada. Eu disse, mas me dei assim, mesmo dei. Para honra e glória do Senhor, eu consegui essa requisição. Falei com o primo de meu esposo, que ele faz viagem para Belém de São Francisco. Ele foi, levou a requisição, marcou, para honra e glória do Senhor, que para conseguir uma vaga é pior sacrifício conseguir. E assim, as pessoas que me conhecem, eita, Nadinha, tu andou, foi rápido, tu conseguiu ligeiro, porque é dificuldade para conseguir uma vaga assim de exame assim. Eu digo, Deus sabe todas as coisas. E ali, fui fazer esse preventivo. Fiz esse preventivo, no que eu fiz esse preventivo, acusou que eu estava com uma ferida um pouco enorme no colo do útero. E ali fiquei naquele psicológico, Deus usou aquela irmã. E ali passando por algo, e remédio mais remédio, e falava para um e para outro, e o povo me ensinava remédio caseiro, e eu tomava, só não me intoxiquei, porque não era a mão de Deus que não podia me intoxicar, mas o que o povo me ensinava, eu tomava. Aí chegou o momento, fui de novo, novamente na Bahia, na casa de minha irmã, fui novamente na casa dessa irmã Rita. Deus usou ela novamente.
Aí orou, aí eu fui contei para ela o que tinha acontecido da primeira vez. Antes de eu contar para ela, ela primeiro orou, aí Deus usou ela novamente, dizendo, Fia, tu tá com uma infecção tão forte, e Deus usou ela orando em meus órgãos todos. Eu, Senhor, e o tempo todo eu dizia, Senhor, não deixa eu morrer. Senhor, não deixa eu morrer, que eu tenho uma filha pequena. Eu pensava dessa forma, que se eu morresse, minha filha ia sofrer nas mãos dos outros. Meu pensamento só era esse. E ali, Deus novamente usou ela. Fia, tem um remédio, primeiramente Deus, em segundo lugar a medicina e tem as ervas. Tem a babosa, que cura até o câncer. Aí eu disse, aí se você quiser, você faz os comprimidinhos e toma e pode fazer outras coisas. Aí, fim, né? Fiquei continuando o remédio que o médico passou e vivia em médico, fazia particular. Chegou um momento que eu trabalhava. O dinheiro que eu recebia do trabalho de roça, que eu trabalhava de roça, corria fazer particular preventivo, porque se vende de muita dor. E o médico, no que eu fiz, o particular, o médico disse, não tá essa coisa. Eu disse, mas doutor, tô sentindo isso. Foi tão do jeito que quando eu fui para doutor Rax, em Cabrobó, eu disse, doutor, eu não tenho dinheiro, se o senhor precisar fazer uma queimagem, eu não tenho dinheiro. E Deus é tão fiel que assim mesmo eu não era evangélica. E Deus abençoou ali a vida daquele homem, para quem já fez no tempo uma queimagem, que o sintoma que ele só você vai sentir assim, assim, e vai sentir um mau cheiro e um ardimento. É normal. Jesus, chegar aqui. Eu disse, mas doutor, se for para fazer alguma coisa, doutor, for para fazer uma imagem, o senhor me diga que eu não tenho dinheiro, que eu vou falar com meu esposo, outra pessoa, para arrumar o dinheiro. E deixando que nem eu tinha esse dinheiro e nem meu esposo tinha. Porque eu não queria que ele fizesse nada, porque eu não tinha condições. E ali ele fez esse processo. Aí eu falei para outras pessoas que têm mais entendimento, que já tinham feito uma queimagem. Aí disse, Naidinha, ele fez uma queimagem. Eu disse, mas eu não mandei ele fazer queimagem. Eu não pedi. Para fazer uma queimagem particular tem que ser pago o preço de uma consulta. Não, mulher, mas tu fez uma queimagem. Eu, tá certo. Aí passei outro processo. Voltei novamente em Belém, na clínica, por conta do SUS. A médica disse que eu voltasse, passou uma medicação para eu usar durante 15 ou 20 dias, e eu voltasse novamente para fazer, eu digo assim, mas as irmãs vão me entender, é aquele exame que para saber se você está com câncer. Aí, no que ela disse ali, eu dou um pensamento só para meus, quem vai voltar aqui, Satanás, não eu. Eu não volto aqui. E ali eu fiquei, eu disse, meu Deus, não deixa eu morrer com essa enfermidade, não, Senhor, não deixe. Não deixe, que no meu pensamento era um câncer. Eu, Senhor, não deixa eu morrer, não. Não deixa eu morrer, não, porque se eu morrer, minha filha vai ficar pequena, sofrendo nas mãos dos outros. O que a mãe pensa só é isso, que a gente morre e os filhos vão sofrer nas mãos dos outros. E ali, saí flutuando, de dentro daquela clínica ali, que era por conta do SUS, saí flutuando, que eu nem conhecia Belém de São Francisco, os carros que era para ir para Ibó, Pernambuco, já tinham embora tudo, e eu saí procurando a um e a outro qual era o ponto que pegava carro para poder vir para o Ibó, Pernambuco, para vir até o trevo do Ibó, Pernambuco, para poder pegar outro carro para ir para o Ibó, Pernambuco, para quando chegar no Ibó, Pernambuco, eu já pegar outro carro para ir para meu lugar, que eu moro na roça. E ali foi esse processo todo. Voltei novamente na casa da irmã Rita. Aí Deus usou novamente a irmã Rita. Não, aí antes do processo, Deus já tinha usado ela para eu usar a babosa e eu não queria usar. E eu com medo, quando chegou um processo, eu vi que eu tinha que usar aquela babosa, eu até não sentar assim, eu sentia muita dor. Era muita infecção, muita inflamação. E ali eu comecei a usar aquela babosa, usando, até quando chegou um processo que eu não senti inflamação nenhuma. Aí passei durante uns 5 dias, eu vou passar durante 5 dias sem fazer nada, eu vou fazer o preventivo. E quando passei durante esses 5 dias sem fazer nada, que fui fazer novamente o preventivo, que voltei por conta do SUS, e cheguei lá em Tamédica, que levei o velho, que ela pediu para eu deixar guardado quando for fazer outro novamente, para avaliar de um para o outro. Aí, quando ela fez o preventivo, ela disse, não, aqui não tem nada, Lucinari, tá tudo ok, tá tudo limpo, não tem mancha, não tem... Eu disse, como é que não tem? Porque a senhora disse que tinha uma ferida muito grande no meu colo do meu outro. Eu disse isso, e aqui o exame que a senhora mandou eu guardar para eu trazer para a senhora avaliar. Ela, quando ela vê, ela disse, realmente aqui tem mesmo, Lucinari, nesse aqui, mas aqui e você não tem nada, tá tudo limpo. E a partir daí foi que eu passei a entender um pouquinho das coisas do Senhor.
fui tendo mais um pouquinho o entendimento das coisas do Senhor. Aí sempre quando eu ia para casa de minha mãe no Ibó, Pernambuco, eu pegava e dizia ao meu esposo, vou para casa de mãe. Aí eu pegava e fugia para casa de minha irmã no Ibó, Bahia. Na casa da minha irmã, eu disse, bora na casa da irmã, eu pedi oração à irmã. Aí ali foi tendo fé nas coisas de Deus. E aí, a partir desse momento, meu esposo, e eu pedia muito a Deus, orava muito a Deus, pedia a Deus, e eu me ajoelhava mesmo no chão. Me ajoelhava no chão, é tanto que meu esposo via aquele processo ali, e eu me ajoelhava mesmo não sendo crente, eu fazia esse processo dentro de minha casa, no meu quarto, quando eu me levantava e quando eu ia dormir, eu não sendo serva do Senhor ainda. E aí chegou um momento que meu esposo começou a trabalhar nas balsas, que no tempo eu estava fazendo a ponta de Bahia, Pernambuco. Aí chegou um processo que eu pedia muito a Deus, a minha casa, e eu morei durante 6 anos dentro da casa de minha sogra. Aí Deus me abençoou com o meu lar. E para a honra e glória do Senhor, durante 1 ano, minha casa mobiliada, só faltava eu colocar meu guarda-roupa dentro do meu quarto e minha cama para a gente morar. E o povo perguntava o que era que estava faltando. E ele dizia nada, e eu também nada. Ele só faltava a coragem para ir para dentro de casa. E é como se tivesse no pensamento que fosse para dentro de casa, tinha medo de nós passar necessidade. E ele era só o psicológico dele, porque coragem de trabalhar ele tinha. E tem até hoje, era só o psicológico dele. Aí foi como um pouquinho que eu trabalhava, cortando cebola, arrancando cebola, um pouco que eu fazia de agricultura. Eu fui juntando dinheiro, fiz uma feira e nós fomos para dentro de casa. Aí quando chegou um período, um tempo, começou um tempo, uma viagem para aqui, para Juazeiro da Bahia, ele veio trabalhar nessa ponte de aqui, Petrolina e Juazeiro, que foi para enlarguecer. Aí ele foi chamado para essa empresa para trabalhar. Aí nessa empresa ele trabalhando, e eu passando por um processo lá, e Deus me falava muitas coisas comigo, e eu ficava só para mim, que eu não podia dizer que tem coisas que é só você e Deus, que você não pode estar falando para ninguém. E ali eu só chorava, orava a Deus que isso não acontecesse no meu casamento, que isso não acontecesse com minha família. E ali ia novamente para a casa de minha mãe, para a casa de minha irmã, ia na casa da irmã em Cristo, pedir oração. E chegou um período que foi 4 primos que veio para cá, chegou um período que só ficou ele sozinho. E chegou um período que ele disse, eu vou buscar vocês para vir para cá. E muitos que não queriam que a gente viesse. Que não queria que a gente viesse para cá. Só viesse e trouxesse a metade das coisas, para depois, no sentido que a gente ia voltar. Mas para mim, ele sabia que a gente não ia voltar para trás. Mas que vinha ser o trabalhar do Senhor Jesus na nossa vida. E aí, para poder vir, foi outro processo. Porque o que o Deus falava comigo, e a todo tempo, quando eu não conhecia um pouco, Deus falava comigo que meu lugar era em Juazeiro. E eu dizia, Senhor, por que meu lugar é em Juazeiro? Só porque eu cheguei um tempo, eu menina, eu morei no Salito? E por que eu tenho esse negócio dentro de mim, esse desejo de morar dentro de Juazeiro? Senhor, eu não tenho condições de morar dentro de Juazeiro. Eu tinha isso para mim, que eu não tinha condições de morar aqui dentro da cidade. E ali fiquei às vezes era Deus falando comigo e eu não entendia como era o agir de Deus ainda. Eu não sabia o que era aquilo. E aí chegou o momento dele dizer, eu vou buscar vocês. E ali dentro de mim, eu não vou. Eu não vou para Juazeiro, não vou. Não vou. A coisa mais que eu queria em minha vida era a minha casa. Eu orei tanto a Deus, pedi tanto a Deus, Deus me deu minha casa. E agora eu vou largar tudo, deixar minha casa e se embora para Juazeiro, morar de aluguel. Aí pronto, vou novamente para o Ibó, Pernambuco, vou para o Ibó, Bahia, para a casa de minha irmã, vou na casa da irmã Rita. Aí Deus usou, outra vez já foi a irmã Cida. Aí Deus usou ela e disse, filha, pois tu vá. Tu vá, porque se tu não for, tu vai perder. E ali eu já entendi tudo o que era o perder. Eu já entendi tudo o que era. Eu disse, Jesus, chega aqui, Jesus, me dá força. Vá, filha, pode ir, vá, que ele vai mudar. Vá, que ele vai mudar. E ali, por mais que a gente pense que a gente tente esconder, por mais que a gente faça tudo, conforme para os filhos da gente não descobrir e não perceber nada, eles percebem tudo. E chegou um momento que Deus usou outra irmã, outra vez que eu já fui novamente na casa de outra irmã, da mesma congregação, mas já fui na casa de outra irmã, na casa da irmã Lena. Deus usou a irmã Lena e disse, filha, vá, que Deus vai mudar ele. E tu tá pensando, por mais que você esconda as coisas, tu tá pensando que ela não tá vendo, não? O teu sofrimento,
O desejo dela é tão grande, o desejo dela que ela tem, essa menina é tão grande de ver vocês juntos que você nem imagina, filha. E ali eu comecei a chorar, e chorava, e chorava. Eu, Senhor, essa menina tá vendo tudo que tá acontecendo entre nós dois. E eu chorava, 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 chorava. Eu só sabia chorar. Eu disse, Senhor, chega aqui. E ela veio, me abraçou e não chorava, chorava, chorava. Aí foi que eu fui tendo mais um entendimento que ela estava entendendo um pouco das coisas de Deus. E ali vim para cá, para Juazeiro, em 2014. Foi em 2014, a gente veio para cá, dia 5 de janeiro, a gente veio para cá. E aí eu sempre pedi a eles, procura uma igreja para eu congregar, visitar. Eu não tenho tempo, Nadine, de procurar a igreja, não, que você vê minha correria trabalhando. Eu, rapaz, procura uma igreja. E eu reclamava ele direto, procura, eu não tenho tempo. Até quando chegou um momento, ele procura. Eu disse, como é que eu vou procurar quando eu não conheço nada aqui, Jeane? Ele, vamos, procura. Chegou um momento, um dia à tarde, aí despinguelei aqui na Aliança. Saí procurando a um e a outra, aí me indicaram a Universal. Fui bater na Universal e ali fiquei congregando. E a pessoa que muda o desejo é o Espírito Santo. Porque tem muitos que querem se mudar a veste você mesmo. Não adianta. E ali eu só pedi a Deus que Deus me desse força, coragem, disposição. E eu pedi a Deus para que eu não destruísse meu casamento, mesmo sabendo que não era eu. Mas se acontecesse qualquer coisa, eu sentia que algo de alguma da família, e a culpa era eu, que a culpada era eu, mesmo sabendo que a culpada não era eu. Eu sentia dessa forma que a culpa era eu, porque eu tinha vindo para cá, para Juazeiro, para nós viver morando aqui. E aí comecei a congregar durante um tempo na Igreja Universal. E ali, quando chegava o horário da gente ir para a igreja, aí eu me ajeitava minha menina, aí ele começava a brigar. Você não vai para a igreja hoje, não. Não é para ir para a igreja, não. Que não tem o que fazer na igreja, não. Que não sei o quê. Aí eu dizia, fique quieta, mãe. Não diga nada, mãe. Fique caladinha. É só eu e seu pai. Ele é pai, é seu. Eu dizia, ele é pai, é seu. Ele não é nada meu. Eu dizia dessa forma, que ele não era nada meu, porque ele não era meu pai. Eu dizia dessa forma. E assim ia. E ele brigava. Pô, se você for para a igreja, aqui dentro de casa você não entra. Aí ali eu bati aquele desespero. Eu, Jesus, chegar aqui. Eu disse, meu Deus, se eu for para a igreja, eu tenho família aqui, eu tenho parente aqui, tenho uma prima, mesmo na esquina, na rua que eu morava antigamente. E para mim, nesse momento, eu não tinha ninguém. Não tinha família, não tinha ninguém nesse momento, que era um momento difícil para mim. Quer dizer, você não vai para a igreja. Se você for para a igreja, você não entra aqui dentro de casa hoje. Você vai ficar do lado de fora. E eu chorava. Saí o caminho todinho aqui chorando. Quando ia chegando como daqui, aqui na esquina, como se fosse a igreja, eu enxugava o rosto. Aí o pastor já dava fé. Tudo bom? Tudo bom. E durante o culto, pensava aqui nele, tudo bom? Tá tudo bom mesmo? Tá tudo bom mesmo. Tudo bom, tudo bom. E chegava até um período que não aguentava. Ele perguntava novamente, tá tudo bom? Tá tudo bom. Eu disse, tá não, pastor. Não tá tudo bom, não. Aí passava o relatório pro pastor. Ele, e tá acontecendo isso, minha filha? Pois vamos orar. Vamos orar, que quando você chegar lá dentro de casa, vai estar tudo diferente. Toda a tempestade vai ter acabado. E realmente era quando chegava dentro de casa, era um amor. Era um amor dentro de casa, como se nada tinha acontecido. Mas toda vez quando dizia, Naidinha vai para a igreja, era esse processo. Eu saía essa aliança, da onde eu estava na minha casa, até chegar na igreja chorando. É o trabalhar de Deus. E como foi a conversão do esposo da irmã? A conversão dele foi... A gente, quando ele soube que realmente eu era crente, que eu já estava congregando na Pentecostal do Brasil, e como se diz, o processo era muito grande. Quando Deus tem um trabalho que às vezes a gente não entende como é o trabalhar do Senhor, e aquele sofrimento, era um sofrimento que às vezes eu lembro, hoje, Senhor, se fosse para passar tudo de novo eu passaria, porque hoje eu sei como é que está minha família na casa do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ali, quando ele não era evangélico, ele dizia quando a gente viajava para a roça, que o processo mais quando a gente chegava na roça, a gente ia para o lugar da gente, aí o levante era grande, porque só eu e minha menina de serva do Senhor, e ali vinha as críticas que nós era crente, e a crítica era comigo. O levante era comigo, porque eu era crente. Aí só vi o cochichadinho ali, porque
eu era crente, porque via a diferença, como eu não fazia as coisas do jeito que eles queriam, e ficava ali aquele converseiro. Aí chegava um momento, porque crente, que só quem vai ser salvo é os crentes, e os outros não vai ser salvo. Minha menina era tanto mastigada, era tanta... E ali me matando, e o Senhor me dá força, não deixa eu chorar na presença dele, não. Não deixa não, Senhor. Aí quando acalmava tudo, que parava de mastigar, eu entrava para dentro do quarto e só ia chorar, e chorar, e chorar, e pedir a Deus que me desse força, que eu soubesse agir, e que eu não perdesse meu esposo, que eu não me separasse de esposo. Porque tem família que fica botando gosto ruim, não todos, mas tem uns que no começo da caminhada fica criticando, porque a gente é servo do Senhor, é crente, aí fica criticando o esposo da gente que não é, tipo assim, como para poder a esposa sair dos caminhos do Senhor. E eu não, a única coisa que eu pedi a Deus era muita força. Deus me dê força para eu saber agir e para eu não destruir meu casamento, que Deus sabe que eu falava era dessa forma, para eu não destruir. Mesmo sabendo que eu não estava fazendo nada de errado para eu destruir meu casamento, mas eu falava dessa forma. É pelo contrário, a senhora estava lutando pelo casamento. Era, eu estava lutando pelo meu casamento. E aí chegou um período, eu engravidei, chegou um processo, eu tive um aborto, e durante esse aborto, fui para a maternidade, teve o processo da curetagem. Aí lá, naquele período, me chegou a visita da médica para visitar e ali chegou em mim, na minha cama e disse, durante 3 meses você vai engravidar. Aí quando ela passou por as outras, que atendeu todo mundo que saiu de dentro da sala, eu perguntei, eu disse, ela falou para vocês o que ela falou para mim? Aí as que estavam dentro da sala, o que foi que ela falou? Aí eu falei. Quando eu falei assim, não, ela não falou isso para nós, não. Se vocês não ouviram, não, o que foi que ela disseram para mim? Não ouvi, não, porque todas estavam sentadas e prestando atenção numa ou outra, mas ninguém não ouviu isso. E ali fiquei com aquilo, né? Já estava congregando na Pentecostal do Brasil, e ali eu só fazia jejuar e consagrar minha vida em prol disso, da minha gestação. Eu, Senhor, ouvi essa voz, essa médica falou isso. Mas realmente isso foi o Senhor ou não foi o Senhor falando? E ali sempre eu orava em prol a Deus de minha gestação. E chegou um período que eu engravidei, eu perdi, nessa gestação que eu perdi, era uma menina. E essa menina já tinha nome. E aí perdi essa criança, aí nesse processo que eu engravidei de Isaac, que eu fui fazer uma visita na igreja, meu Deus, na Monte Sião. Na Monte Sião, senti de ir lá, eu já congregando na Pentecostal do Brasil, mas eu senti de fazer uma visita lá. Fui fazer essa visita. Cheguei lá, Deus usou uma serva dele e disse que estava me entregando algo, tanto que eu pedi em oração. Eu tenho o costume de dizer, poderia ser qualquer coisa, mas eu sabia o que eu estava pedindo a Deus em oração. E ali eu só sabia chorar, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E chegou um período que eu já sabia, quando Deus disse, eu estou entregando tudo que você tanto me pede em oração. Eu entendi que Deus me entregou porque eu pedi em oração, não foi realmente, porque foi aquela mulher que falou. Eu entendi que ali não foi Deus usando aquela mulher. Ali não era Deus. Eu entendi dessa forma, que não era Deus. E ali engravidei, né, de Isaac Emanuel. E aí chegou um processo da gestação, e quando eu engravidei, que eu sabia que eu estava do processo que Deus me entregou na minha mão, que aí chegou um período, eu com tanto medo de dizer a ele que eu estava gestante. Aí cheguei em ele, conversei com ele, disse a ele que eu estava gestante, e ele disse que não era momento de eu engravidar. Quem sabe o momento de eu engravidar é Deus, nem é eu, nem é você. Ele, não... Ele tem quanto tempo que não veio? Aí ele disse, mas ainda chega o tempo, pode descer ainda. Meu filho, aqui não desce mais não. Aqui, sendo a vontade de Deus, aqui não desce nada. Só depois de 9 meses. Aqui não desce nada. E aí, chegou um processo que eu grávida, eu sabia o que Deus tinha me entregado, que era meu menino. Que era um meu menino, um homem que Deus tinha me entregado. E ali eu sabia, eu e minha menina, o processo. Aí eu disse a ele, durante 15 dias foi que eu disse a ela ficou retada, porque eu só vim dizer a ela durante 15 dias. Ela disse, mãe passou esse tempo todo para mim dizer, porque mãe não me disse logo. Foi dizer logo a pai, porque eu sabia que o processo mais pesado era com ele. E ali, durante esse processo da gestação, eu
fazia todas as ultrações e não acusava que era um menino homem. E eu orava a Deus, Deus, eu só quero o processo da ultrassom para saber que é um menino homem, para ele saber que realmente é um menino homem. Eu sei que é um menino homem. Na gestação, com 2 meses, a primeira coisa, eu lembro até hoje, foi um kit de camiseta e uns kits de meia social. Aí, quando eu fui na loja comprar, a menina disse, se for uma menina mulher, se for uma Zenaida, eu só aqui não tem nada de Zenaida, que é um menino homem. E todo momento o povo dizia que minha barriga era de menina mulher. Eu sou Jesus, chegar aqui que não tem nada de menina mulher. E aí, a gente fazia a ultrassom e nada, chegou um período, mais ou menos a mesma base do tempo, que eu perdi o outro, com 3 meses, já entrando nos 4, tive um sangramento. Eu deitada, dormindo, e senti algo descendo nas minhas pernas. E ali levantei. O que eu levantei, que fui no banheiro, porque eu sentei no vaso, bluf, caiu aquele bolão de sangue assim dentro do vaso. E Deus sabe quem sou eu. Fui ali, meti a mão dentro do vaso. Eu, Senhor, meu menino está aqui. Eu, Senhor, perdi meu filho. E eu não via nada, eu só vi o bolo de sangue dentro do vaso. Peguei, joguei de novo ligeiro no vaso e fui lavar meu. Eu digo, bicho, e eu sou cebosa. Eu pensei dessa forma, que Deus sabe que eu pensei foi isso. Mas Deus sabe o desespero de cada quem, na hora, no momento. E ali, quando eu saí do banheiro, fui orar, todos dormindo, minha filha, mas meu esposo dormindo. Fui orar e ali Deus falou comigo, filha, tenha de bom ânimo, que o teu filho tu não perdeu. Aí eu tinha que ter de bom ânimo e para eu conversar com meu esposo, explicar a ele e nós ir para a maternidade. E ali chamei ele, conversei com ele, expliquei a ele. Ele disse, aí começou já a bater a tristeza nele. Era uma tristeza tão grande, como se tivesse morrido alguém, um ser humano, a gente já tem tanto costume, um adulto. A tristeza dele que eu via nele era dessa forma. E ele dizia, não tem mais jeito. Eu digo, meu filho, só quem sabe que tem jeito é Deus. Aí quando ele falava as coisas, eu me entristecia. Eu começava a me entristecer, que eu via a situação dele ali triste. Aí Deus falava novamente, tem de bom ânimo que o teu filho tu não perdeu. E ali fomos para a maternidade. Ele, numa cinquentinha, nós se mandamos para a maternidade. Aí parece que nesse dia ele estava de ressaca. Que não estava boa coisa não. Sei que saiu aqui quebrando essa rua aqui, que eu não sei o nome desses bairros, era cada quebra-mola que eu ia lá em cima. Eu, pronto, agora que eu vou perder esse menino e me vendo de dor por causa dos selevanques, dos quebra-mola. E aí cheguei na maternidade. Passei pelo processo, quando foi para fazer a ultrassom. Aí, a gente na filinha, na posição assim que vocês estão aí, era as filinhas das mulheres para fazer a ultrassom. Era tanto que uma foi e disse, vixe, e ela tá tão contente, tão conformada, como se ela não perdeu o bebê dela. Aí eu fui, me voltei em si. Eu disse, realmente eu tô para mim como se eu não perder meu bebê. Mas eu sabia o que Deus estava falando comigo a todo momento. Aí comecei a me entristecer novamente, por causa disso que ela disse. Porque eu estava muito alegre, eu estava mostrando alegria muito. Aí Deus fala novamente, tem de bom ânimo, filha, que tu não perdeu teu filho. E ali, quando chegou minha vez de eu entrar dentro daquela sala, como se fosse eu nessa posição aqui, deitada na cama, o telão ali, e o médico desse lado fazendo a ultrassom, e eu via só aquele bebezinho ali. E eu não via ele mexendo. E aí eu dizia, doutor, ele tá bem? Eu dizia, doutor, tá bem o bebê? Tá bem o bebê tá vivo, que eu não via mexendo. Via ele todinho, que já tava bem geradinho, mas não via mexendo, tava bem quietinho. Tá bem, mãe, tá bem. Eu digo, o seu, mas é maravilhoso. Tá bem, mãe. Mas, mãe, me diga aí, em que a senhora trabalha? Qual é o trabalho que você trabalha? Eu trabalho, doutor? Sim, você trabalha em que? Não, eu não trabalho em nada. Não trabalho em nada? Eu em casa. Não, dentro de minha casa, o processo só dentro de minha casa, não trabalho em casa de ninguém, nem nada. Pois, mãe, após o processo agora você vai ter que ter um repouso bem grande, que é tanto, quando eu descobri a gestação, e durante esse período que eu tive esse sangramento, que o médico pediu para eu ter repouso, quando eu começava às vezes me sentir mal, e às vezes eu queria fazer minhas coisas dentro de casa, que às vezes eu ia lavar a roupa que estava na roupa, que pegava um pano assim, fergando, eu sentia como se queria descer aquele bolo. Já começava a se ver de dor. Aí eu, pronto, Gerlane, minha filha, eu não aguento não. Não aguento não, mãe, eu tô sentindo dor.
Aí eu ia me deitar, naquele processo eu ia me deitar, ficava deitada, aí quando aliviava, que não sentia mais nada, eu levantava e ia fazer alguma coisa. O processo que eu já fazia dentro de casa durante a gestação, só era lavar o banheiro, lavar os pratos e lavar algum pano. Casa, não fazia nada que eu já me sentia mal. E às vezes o banheiro eu já me sentia mal porque se abaixa muito. E ali, quando eu cheguei da maternidade, que disse a ela, e aí, mãe, o que aconteceu? Eu disse, não, o bebê tá bem. Mas só que o médico disse que é para eu ter repouso. Ela, cá. Isso aí, mãe, não é nem nada demais, que mãe não faz quase nada dentro de casa. Eu digo, pô, minha filha, se eu não já fazer, pois agora o processo vai ser drobado, que eu não posso fazer mesmo. Eu digo, ainda é bom que ele não mandou ficar o processo durante 2, 3 meses deitado numa cama. E aí chegou um período que ele disse que estava enfermo, aconteceu algo na vida dele, entre nós dois, aconteceu algo na vida dele. E aí ele pediu para eu, ligou para mim do trabalho para eu pegar uma ficha no postinho. Fui pegar essa ficha e lá no postinho, ele disse que tinha acontecido algo. Aí ele disse só que eu não ia aceitar ou ia ficar com raiva. Eu disse, mas fala assim mesmo o que é. Falou para mim o que era o processo. Aí eu disse, mas você tem todo motivo para ficar com raiva e não poder dar certo mais nada. E ali eu disse, não, meu filho, mas fala assim mesmo o que é. Aí ele me falou que era o processo que tinha acontecido. Eu digo, não, meu filho, não é nada demais não. Bora passar pelo médico. E vamos, que o médico dizer, você vai fazer algum exame. E ali que vinha ser feita a vontade de Deus. E ali ele ficava. Mas não que você pode ficar com raiva. E se eu tiver assim, com essa enfermidade, eu não vou dizer à minha família. Eu não vou dizer à minha família e vai ficar só entre nós dois. E nem Girlane pode saber. Só que vai chegar um período que sua filha vai ter que saber. Eu digo e se for realmente essa enfermidade mesmo, vai chegar um período que não tem o que esconder de ninguém, sua família vai ter que saber. E se for realmente essa enfermidade, não tem o que esconder, sua família vai saber, e um dia vai morrer. Eu disse desse jeito. Mas eu creio que em Deus não tem nada. Aí fomos, né? Passou pelo médico, ele entrou para dentro da sala do médico, e a gente, quando tá gestante, é uma mijação besta, aí eu corri e fui pro banheiro. Fui pro banheiro fazer xixi. Aí no banheiro, quando eu tava fazendo xixi, fiz xixi ligeiro, corri pra sala, cheguei lá, o doutor já tinha feito um monte de pergunta a ele. Aí cheguei, entrei dentro da sala, cheguei por detrás dele, botei a mão no ombro dele e fiquei. E o doutor conversando com ele, fazendo as perguntas a ele, e ele dizendo, doutor, mas tudo significa que é essa enfermidade, doutor. E o doutor dizia, tudo significa que realmente é mesmo, mas não significa que pode ser também não. Porque você foi investigar no celular. Porque o celular, ele mostra coisas que é verdade, se você não souber mexer nele, para matar é bem ligeirinho também. E assim ele foi ver no celular, e o médico também disse a mesma coisa, o sintoma dessa enfermidade é assim mesmo. Mas, para tirar sua dúvida, ele, mas doutor, me dê uma requisição para fazer, mas não carece, homem. Eu posso passar só uma medicação para você? Não, doutor, me dê a requisição para eu fazer esses exames. Ele disse, não, mas eu vou te dar a requisição para tu fazer esses exames, para tu tirar a tua dúvida. E assim foi. Ele em casa, só entre nós dois, nós sabendo disso. E ele dizia que não era para a Girlane saber. Quando chegava, que Girlane se aproximava, ele fazia gesto para a Girlane não saber de nada. Eu disse, meu filho, mas um dia ela vai saber. Ele não vai ter como nela saber, só pois você está dando toda a manchete. E aí, ele nesse período que foi para fazer, antes de fazer o exame, que ele com a requisição em casa, eu digo, vá fazer o exame, você não tem um dinheiro. Ele disse, Naidinha, e se eu estou, Naidinha, com essa enfermidade, eu creio que você não está. Ele, se eu tiver, você tá. E Isaac também tá. Eu digo, nem eu tô e nem meu filho tá. E você nem envolva meu filho no meio. E meu filho não tem nada meu filho tem. Pois, Naidinha, se eu não tiver com essa enfermidade, eu vou para a igreja. Você tire minha roupa, coloque em cima da cama, para poder ir para a igreja para você. Agora eu não garanto a você de eu ir todo dia, não. Porque eu trabalho, eu não garanto ir para você todo dia para a igreja. Mas eu vou para a igreja. Eu digo, homem, tu não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com fogo para não se queimar, não. Isso não é quando tu tá brincando. Porque eu sabia as críticas que ele tinha comigo. Quem não conhece o evangélico. Eu sabia o que ele tinha feito comigo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de escandalizar o evangélico. Eu tinha tanto medo de acontecer alguma coisa ali no meio dos crentes. Meu medo era esse.
Eu digo, pelo amor de Deus, você não brinca com as coisas de Deus, não. As coisas de Deus não é por estar se brincando, não. E ali eu sofrendo aquele período, eu com medo dos irmãos saberem na igreja, perceber. E eu orava a Deus, eu tenho sempre esse costume de dizer aos irmãos, eu orava a Deus, Senhor, não deixa que ninguém perceba o que eu estou passando. E se perceber, seja alguém realmente do Senhor e que venha saber, me entender, e não estar conversando tanto assim para poder não me sentir constrangida. E ali foi. Ele fez esse exame, aí eu, quando chegou o período dele, recebeu, Jeane, quando tu for receber esse exame, ele, não, eu vou abrir e vou olhar em casa. Se você não é doutor, você não é doutor, seu doutor Jeane. Não, mas tem gente abrindo exame em casa, dá para entender um pouquinho. Eu não tenho história de entender um pouquinho, não. Eu recebo um exame, pegue, traga para casa. Já que você quer abrir, então abre em casa para nós entender um pouquinho. Então, no meu entendimento, quem tem que abrir é o médico. E o médico é quem é médico. Você não é médico? E assim foi. Foi pro centro, Natal 50 dele, pegou esse exame, recebeu esse exame. Quando chegou na Lagoa do Calu, ele parou essa moto ali, mais ou menos ali que ele me contou, naquele ponto de ônibus. Parou essa moto, agora eu vou abrir esse exame agora. O inimigo foi tão ousado nessa hora, mas Deus é tão fiel quando a gente está buscando pelos nossos. Não tem coisa melhor do que você estar apresentando a sua família em oração. Porque a resposta da família, então para mim a resposta é oração e você estava buscando pela sua família. E ali ele abriu aqueles exames e disse, eu vou abrir agora esse exame. Se tiver alguma coisa nesse exame aqui, eu vou me jogar agora, de frente desses carros. Eu tá repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tá repreendido em nome de Jesus. E nós dois em pé assim, bem pertinho um do outro, ele olhando no olho comigo. E ele, tu fez isso, o que foi que eu te disse, gente, que tu não fizesse isso? Ele foi na minha vontade, foi isso daí. Para desgraçar com minha vida, destruir, eu tá repreendido em nome de Jesus. Eu digo, Senhor, não deixa não que ele venha fazer isso não, porque se isso acontecer, Senhor, e eu culpar eu, Senhor, e eu me culpar, meu entendimento que eu me culpar, eu lutando pelo meu casamento para nós viver e ele ir para os caminhos do Senhor, mas o meu entendimento só era esse. Que a família dele ia me culpar, que a culpada era eu. Eu me sentia dessa forma, que a culpada era eu, que eu estava aqui, morando em Juazeiro, mas ele, se acontecesse alguma coisa com ele, a família dele, a culpa era eu. Eu tinha para mim dessa forma. E aí, ele foi, chegou um período, se ajeitar para ir para a igreja, ele viu que eu já estava pronta. Tu já tirou minha roupa, fui lá no quarto, olhou, vi que não tinha nada, aí chegou... O que foi que eu te disse? E eu dando uma de lesa, que não sabia de nada. O que foi que eu te disse? O quê, rapaz? Eu não estou entendendo nada, não. Eu não te disse a tu. Se não desse nada, vai tirar minha roupa, onde tu quer que eu ia para a igreja? Eu disse, tá bom, eu esqueci. Tu vai. Fui lá, peguei a roupa, botei em cima da cama, me arrumei. E nem tu, me arrumei. Eu disse, bora, Gislane. Ele me espera que eu vou também. E ali, Deus sempre usava o irmão Gilvan. Quando ele congregava mais gente, ele sempre dizia, eita, irmã Naide, não veja a hora, quando o marido da senhora estiver na igreja, a irmã Naide vai estar numa felicidade tão grande, só vejo o sorriso da irmã Naide no rosto. E eu sempre dizia, Senhor, que eu vinha estar feliz, mas que eu não vinha ter essa felicidade para o povo estar dizendo, eita, a irmã Naide tá besta. A irmã Naide tá besta demais. Aí ele foi para a igreja, realmente ele começou a congregar mais a gente. E ali, Deus... Eu vendo quando eu estava passando por algo no meu casamento, que ele saía para beber, que ele saía na sexta, de tardezinha, chegava às vezes 5 horas da manhã, ou 2, 3 horas. Então, no sábado para o domingo, ele saía. E quando chegava no outro dia que estava de ressaca, às vezes eu vendo o processo que eu estava passando, e às vezes eu pedia confirmação a Deus. Deus, me dê uma palavra, Deus. O Senhor sabe que eu não sei ler, mas eu sei que o Senhor usa quem o Senhor quer. Da forma que o Senhor quer. Eu me dê uma palavra, Senhor, e que o Senhor fale, que eu venha entender essa palavra e que ele venha entender também. E aonde eu abri a Bíblia, Senhor, e ali vinha ser essa palavra para ele. E ali eu orava, lá dentro do meu quarto, e abria aquela Bíblia ali, e ali eu colocava a mão. Na hora que eu abria, que via o número ali, ele deitado na sala, na rede, eu levava para ele e pedia a ele para ler. Eu leio aqui essa Bíblia aqui, nesse versículo aqui, que Deus vai falar com você. E ali Deus falava. Eu sabia o que era o processo. Mas eu sabia que ele sabia, mas eu não queria dizer nada. Só queria que ele entendesse a minha dor que eu estava passando. E ali ele só olhava para mim
Tu entendeu? Ele entendi. Aí também, eu pedi a Deus que ele também não me fizesse pergunta a eu. Aí também pronto, parava uns dias, acalmava um pouquinho a tempestade, uns dias. E assim foi, ele começou a ir para a igreja, foi visitando, chegou um período. E Deus, antes nesse processo da minha caminhada na Pentecostal do Brasil, no círculo de oração, para honra e glória do Senhor Jesus, Deus usou a irmã Cristiane, num círculo de oração, e chegou e disse, irmã Naide, Deus vai libertar o seu marido do vício da cachaça e da prostituição. Prostituição, gente, não significa que tem várias formas. E tem gente que pensa que é só uma forma. Aí ali eu fiquei, né? Eu não entendi o processo, como era o trabalhar de Deus. E ali eu fiquei questionando, Deus, e o Senhor fala dessa forma, no meio de todo mundo, que vai libertar meu esposo da cachaça e da prostituição. O negócio mais era prostituição. O Senhor fala isso no meio de todo mundo. Meu Deus, todo mundo ouviu o processo. E ali fiquei. Aí quando eu fui passando a entender um pouquinho o seu, eu não posso estar reclamando. Se foi realmente o Senhor que falou com ela, então eu vou orar. E chegou um período, o processo Deus cumpriu na minha vida. Ele aceitou num círculo de oração. Ele começou a congregar, visitando. O irmão perguntou se queria aceitar. Ele, não, quero não. Vou frequentar mais vezes. Aí chegou um momento, ele me disse que estava no trabalho, ligou o som do caminhão que ele trabalha, botou na rádio, e ali na rádio, falando as coisas evangélicas, e ali aquele irmão pregando, falou verdadeiramente com ele, que era com ele, para ele se converter, aceitar o Senhor logo. E assim, um dia no círculo de oração, Deus usou novamente a irmã Ivani e falou com ele. E ele achou a mesma coisa, que era Deus falando. Aí foi que ele pegou e aceitou o Senhor Jesus. Aceitou. Aí ele foi e disse, Naidinha, pois Deus falou através dessa rádio, falando comigo, que era para mim aceitar. E eu senti que era Deus falando comigo. E também, a irmã Ivani também confirmou também a mesma coisa. Do mesmo jeitinho, né, de o que eu estava passando. Eu sei o que era que tu estava passando. Mas ele não foi me dizer que tem coisa que, mesmo sendo marido e mulher, tem coisa que processo, tem coisas que o marido e a mulher quer contar um pro outro. Ele não foi me contar e também respeitei a forma dele. E Deus foi tão bom, assim, que na vida da irmã ele sempre confirmava. Ele sempre confirmava por pessoas diferentes. E o Senhor, ele age assim na vida da gente. Ele age na vida de cada um de nós através de confirmações. Ele confirma algo. E desde já, eu já agradeço a irmã por essa oportunidade, por ter aceitado o nosso convite e que cada um se lembre que o Senhor, ele confirma algo na vida da gente, ele sempre vai nos avisar. Nada acontece na vida da gente sem que o Senhor nos avise, sem que o Senhor nos apresente algo, use alguém, use o louvor, uma palavra, uma pessoa. Ele sempre vai falar com a gente antes que aconteça algo. E agradecer a presença da irmã desde já, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, e que apenas uma lembrancinha para a irmã. Obrigada, Jesus. Uma lembrancinha, que você continue sendo essa mulher, que procure sempre respostas de Deus, que procure sempre estar no caminho do Senhor e nunca desistiu de lutar pela sua família. Nunca desistiu de orar. Pelo contrário, sempre persistiu e eu tenho certeza que até hoje a irmã ora, continua em oração pela sua família. Muito obrigada, minha irmã. Tenho um carinho muito grande pela senhora, muito grande. E Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira. A irmã sempre deu lugar para o Senhor falar com a senhora e ouvia e obedecia o que o Senhor mandava. Por isso que hoje o Senhor honra. Eu fico muito feliz de ver a irmã na igreja, hoje o seu esposo lá, sua filha, seu netinho lá correndo na igreja, porque o Senhor faz assim, né? Com os que são fiéis a Ele, com os que honram Ele faz assim. Ele guarda, Ele coloca a mão sobre cada um. Então, que o Senhor continue abençoando. Muito obrigada por ter vindo, por atender a gente.
e que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua casa hoje, sempre. E que o testemunho da irmã seja guardado por cada um, venha tocar o coração de cada um, né? Que esse projeto é para isso, que a gente se espelhe nessas transformações maravilhosas que o Senhor tem feito e que sirva de exemplo e de força para cada um de nós. Amém? Esse foi mais um episódio do Vidas Transformadas, né? Mais um depoimento maravilhoso de como o Senhor age, né, na vida de cada um. Quão maravilhoso é o nosso Deus. E que Ele venha servir de exemplo para cada um de nós. Que nós venhamos guardar nos nossos corações esses ensinamentos, né, que esses irmãos passaram. E o quanto o Senhor foi fiel na vida de cada um. Que cada irmão receba a sua porçãozinha e que guarde o quão bom é o nosso Deus, o quão bom é estar firme na presença dele, né, servindo ao nosso Deus.